pessoal, graça e paz seja com todos. Estamos aqui para fazer mais nossa gravação no nosso canal Cristo é o Caminho, onde a gente traz sempre alguém para poder estar falando um pouco das suas experiências, falar um pouco da palavra de Deus, alguns ensinamentos, e hoje não é diferente. Hoje nós estamos aqui em Taboão da Serra, com o casal que eu conheço há muito tempo, assim que eu me converti. Eu conheci eles na igreja, a primeira igreja evangélica que eu servi ao Senhor, ali eu conheci eles. Tem um processo muito grande, nós congregamos juntos, abrimos igreja junto, e depois eles vieram para Taboão. Tem uma história muito bonita e uma história que também é permanente, uma história sempre na presença do Senhor, sobe e desce, sabe, oscila, mas eles não, sempre na presença do Senhor. É aquela pessoa que eu sempre falei, eu titulei ela como a minha profeta particular. No mesmo momento mais difícil que eu passei, sempre eu ouvi um telefonema, que eu orava lá, ó, Deus tem algo para falar para você, e sempre era no momento certo, a palavra que eu precisava. E não era passar, sabe, massagear o meu estômago, não é isso não. Era a palavra que eu precisava, seja exortação, ou seja uma coisa para mim poder estar mais atento, ou seja alguma coisa que eu tinha que fazer, mas sempre vinha aquela mensagem que eu precisava. Como aconteceu, Deus estava muitas vezes lá, achando que eu era o pior, estava sofrendo demais, e recebi uma exortação muito grande, e aquilo lá fiz eu chorar e tal. Então vocês vão conhecer esse casal, pastor Isaac, pastor Anicéia, que está aqui ao meu lado, apresento eles aqui, aqui conosco, pastor Anicéia, segura aqui na minha mão. Amém. Hoje, graça e paz, né? Seja com todos Amém. Vocês, pastor, meu querido. Esse homem aqui eu vi se converter. Eu era recém-convertido e nós fazíamos nossos cultos, né, pastor? Era. Na casa dela. Inclusive hoje, ô Paulo, vai ter o que eu comia por isso, o bolinho. O bolo que a gente comia. Era um prazer a gente ir lá para ver o casal, mas também sempre tinha aquele bolo gostoso e a gente sempre foi bem recepcionado. A igreja enchia, né? Vamos fazer culto na casa da Alice. Oxi, enchia. Aí a gente viu a conversão desse abençoado, deu trabalho, né? Deu muito trabalho. Meu Deus do E céu. hoje a gente vai estar conversando para, assim, eles falarem um pouco da experiência dele, o que faz vocês permanecerem, né? Porque muitas pessoas, assim, o ministério, às vezes não é nem não estou nem falando a vida do casal, mas o ministério. A gente sabe que vocês têm ministérios, mas vocês sempre deixaram o ministério sempre à frente. Então a gente vai conversar sobre isso daí, né? Se quiserem dar uma saudação, fique à vontade, pastor. Dá uma saudação para todo mundo, a pastora. E depois a gente começa o nosso bate-papo. Eu sou o pastor Isaac, né? Poucos me conhecem, mas vamos começar a conhecer agora, né? Porque a gente está aí nesse trabalho, vamos dizer, não trabalho, né? Nessa vivência como casal aqui, aprendendo todos os dias um com o outro, né? E espero passar algo de bom, né? Por esse tempo que temos de casal. Aqui também é excelente a sua esposa. Não, Digníssimo? digníssima. Essa é certinha para mim. Certo, minha linda? Pastora? A paz para todos que... Crente é assim, a paz para todos, Justamente. não tem como. Isso aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Isso é a promessa do Senhor. O pastor Marcos não sabe disso, mas isso é a promessa do Senhor. Olha aí, ó. Que a gente ia ser realmente, o Senhor veio para poder a gente estar falando algo da parte dele sobre as nossas vidas. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz também de estar vendo o meu pastor Marcos aqui, porque foi que me ajudou muito. Foi que estava em casa sempre para poder fazer oração, estava em casa sempre para fazer campanha, estava sempre ali. Que eu falava assim, pastor Marcos, eu preciso... Ele estava lá. E eu louvo a Deus por isso, porque foi através dele, através das orações, através das campanhas, muitas campanhas doidas que a gente fez, e estava ali, e o meu marido foi convertido através disso. Graças a Deus. Meu marido, muitas vezes, ele ficava sentado na caixinha de água lá, e esperando eles terminar. Fumando, né? Fumando. Fumando aquele cigarrinho, Esperando terminar a reunião para ele entrar dentro de casa. E ele, o pastor Marcos, todos os irmãos passavam e falavam, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Ele só balançava a cabeça. Mas foi bênção, graças a Deus. Agora nós estamos aqui com a promessa do Senhor. Isso é muito bom. Eu tenho assim, uma imagem na minha cabeça assim, do pastor Isaac, quando a gente ia na sua casa lá, se era aquele cara que estava fumando, a gente vai só fazer. Você lembrava muito do meu tio Cosme. Você lembrava muito do meu tio Cosme. E ficava lá assim. Mas aí um dia eu vi você na igreja, eu falei, olha. Aí daqui a pouco eu vi na igreja, depois eu vi ela tocando. Eu estava lá atrás. Eu estava de diácono ainda, eu estava lá atrás, aí você dançando.
Amém. O louvor foi esse. Não é só cantor, é dançarino também. Mas a vida é noitada, né? É noitada, então dançando e tal. E aí, de repente, nós começamos a andar junto, né? E graças a Deus estamos aí. Quantos anos? Vocês lembram? Hoje, acho que 27 anos. 27 anos. Que você entrou lá. É. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses antes de você. É. Eu entrei acho que uns 6 meses. Eu lembro que eu entrei em agosto de um ano. Se perguntar que ano que eu não lembro. O pessoal tem tudo 100 graus, eu tenho essas dificuldades, Não, né? não gravou muito, Mas eu não, lembro mas que eu entrei em agosto, e passou alguns meses e nós começamos a ir na campanha, não, sua casa, né? Que eu achei muito interessante a pastora falar assim, nós fizemos umas campanhas doidas. A gente tem nossos pontos de vista, né? Tem nossos pontos de vista em relação. Eu sempre falei, eu não sou muito campanha. Hoje eu não sou uma pessoa muito voltada à campanha. Assim. Tanto é que a igreja que eu estava lá, eu não fazia muita campanha. Às vezes a pessoa vinha, vamos fazer uma campanha se eu pudesse dar uma escorregada. Sabe? Porque eu vejo assim, os princípios das campanhas, eu acho que são princípios de campanhas que levam a gente a querer ter mais dinheiro. E eu não gosto dessas coisas. Agora, essas campanhas que a pastora falou que é doida, essas que é as interessantes. Que era cultos no lar, né? A gente jogava a campanha, mas era culto no lar. Então, a gente era culto no lar onde a gente chamava outras pessoas. Então, isso é bom. Hoje não. Hoje vamos pôr assim, é culto no lar. Tá. No lar não vai dar, não. Vamos fazer na igreja. Vamos fazer assim. Não, é no lar. A gente veio da raiz mesmo, que é onde salva pessoas. E os grandes propósitos que a gente tinha, né? Subia para o monte, aquelas consagrações que a gente fazia, né? De vários dias em prol daquele culto, daquela família que nós íamos visitar, né? Que fez fortalecer até nós. Nós né? ficamos meses lá em Quito, a gente subia toda sexta. Tava chovendo, não tava lá. Na Vila Prado, depois eu fizemos também, assim, ficamos um ano subindo um monte direto. Mas assim, os nossos interesses eram almas rendidas ao Senhor. Família resgatada, né? E nós fizemos na sua casa a campanha e para você vir para o Senhor, e hoje você está aqui, ó. É um pastor. Então é isso que eu acho que agora assim, tem que passar pela porta, sabe? A campanha da porta aberta. Você passar lá, e Deus vai te dar uma chave. Essas coisas, sinceramente, eu não me agrada. É uma coisa muito pessoal, muito quem gosta, amém, mas eu prefiro as campanhas doidas. Eu prefiro essas daí. O que o pastor está falando é verdade. Campanhas doidas são como? Quando eu estava na igreja do pastor Marcos, tinha. Ai, meu Deus, como que era? Missões. Então, através dessa. Hoje, essa casa aqui que eu moro, foi através disso. Foi através dessa campanha que eu fiz. O que eu fiz? Olhei e falei assim: missão, Senhor, e aí? Eu trabalhava manicure, aí eu pegava o dinheiro, dava o meu dízimo, a minha oferta, mas eu tinha oferta especial. Minha oferta especial era o quê? Mandar para os missionários. E através desses missionários, eu falei assim: Senhor, através dessa campanha, eu necessito da minha casa. E eu fiz tipo um carnê. E comecei a dar oferta, e hoje eu tenho a minha casa através disso. Através desse, por isso que a gente fala assim, é umas coisas meia louca, mas é através dessas coisas loucas que o Senhor vem e faz o sobrenatural dele. Então, muito bom. E você vê, hoje manicure, você vê que o manicure hoje é meio salgado o valor, né? Mas antigamente não era, né? Era um dinheirinho, né? Era um dinheirinho. E eu lembro desse daí que tinha sempre lá os R$10 de missões que você dava, acho que era pra Jocum, se não me engano. Acho que era Jocum, né? Então eu lembro, eu falar assim, não. Isso mesmo. A pessoa dá na igreja e ainda dá fora. E assim, não ganha muito. Não. Né? O pastor sempre trabalhou uma profissão que não ganha muito também, né? Então eu admirava, assim, fiel naquele trabalho que a gente ia fazer, né? Aí Deus vai prosperando. Deus vai trabalhando. Porque, assim, muitos hoje a gente vê que dá quando tem sobrando. Bem isso mesmo. O dízimo, por exemplo, né? A gente sabe tudo que o pessoal traz aí sobre dízimo. Hoje eu posso falar, eu não estou à frente de igreja, ninguém vai tacar pedra de mim, né? A gente sabe que... eu tô falando. Hoje eu falo, hoje eu não sou pastor de frente, então eu posso falar. Então o dízimo, por exemplo, o dízimo a gente vai falar sobre o dízimo é algo que assim, é uma aprovação de amor, né? Porque é você ganha X e você vai ficar com 90% para você poder, sabe, viver. Para quem ganha muito, não altera, mas para a gente que ganha ali já no risco, né? Então eu mesmo, assim, eu sem estar assim, firmado numa igreja, eu sempre separei o meu dízimo, porque eu não tinha um pão à igreja para dar, mas eu tinha sempre pessoa para ajudar. E o tempo que eu fiquei sem estar dentro de uma igreja, eu ajudei algumas pessoas que, você vê como que Deus é fiel. Chegava assim, eu estou precisando disso, eu já Pix, não, já é fácil, né? Pix. Aqui, senhor,
Porque assim, eu já calculo hoje, eu calculo o meu dízimo mesmo sem ter uma igreja para me dar. Mas eu calculo. Então, quando precisar, eu já sei que ele está lá. Né? Porque eu acho que isso é questão de amor. É você deixar 10% porque Deus, ele te dá esses 10%. Né? Não sei porque a gente está falando de dízimo aqui, mas, mas alguém vai ouvir isso daí, né? Alguém vai entender. Alguém isso não daí. está dando dízimo. Muitos alguém. Muitos alguém, né? Oh, Jesus. Oh, Deus. E eu tive. Você falou sobre promessa, né? A gente estava conversando, você falou sobre promessa de você estar aparecendo. Eu lembro que você lembra do Leandrão, né? Lembro. Então, o Leandrão é casado com uma pessoa chamada Maria, e ela era de Alagoas, se não me engano. E ela, eu sei que ela assim, ela começou a vir na igreja, em outro lugar e tal, mas ali, ela e o Leandrão já estavam meio que um de olho. Ele ia lá, falou, você tá indo pra Alagoas, né? E hoje, graças a Deus, eles são casados, né? Eles estão casados. E ela, eu lembro que uma vez ela falou assim pra mim, assim, é missionária, Maria. Ela falou, pastor Marcos, você vai pregar para todos os 4 cantos do Brasil. Aí eu dei com você que a Deus fez assim, essa irmã, ela comeu muita feijoada. Eu nunca, eu conheço Minas, lembra que nós fomos lá no Mineirão, você estava já com a gente? Nós fomos no Mineirão com um grupo de homens, assim que eu entrei na igreja lá no Quitão, eu fui em Mineirão, foi o lugar que eu fui em Campos do Jordão, mas todas as minhas viagens, não foi viagem para passeio particular, sempre foi por causa da igreja. Então eu falei assim, acho que ela bateu na porta errada, mas, olha aí, começamos na quadrangular, né, com o trabalho da gente, que é a mesma coisa, a gente vê pessoas de vários lugares do país mandando mensagem pra gente, olha, tá sendo legal, você tá fazendo, isso que vocês falaram aqui, eu gostei, isso aqui serviu, e hoje é assim, a gente sabe, tem até, esses dias eu tava até comentando com uma pessoa que esse dia eu vi alguém falando alguma coisa lá em outra língua, eu nem sei o que é, mas assim, a gente vê que Deus tá levando, então é isso, o meio é isso, às vezes nem precisa sair de casa. Sim, né? verdade. A gente, aqui onde vai alcançar, e o que, assim, eu tenho certeza que o testemunho de vida de vocês vai assim, ajudar muitas pessoas que às vezes estão pensando assim, tá difícil. Porque hoje em dia, eu critico muito a teologia de hoje, essa teologia de prosperidade, teologia de, sabe, de cura, teologia... a gente vem para o Senhor para servir. E o pessoal arruma uma teologia que sempre vai se beneficiar dentro do Evangelho. Verdade. E a gente, quando a gente serve ao Senhor, quando a palavra fala sobre a gente estar no reino de Deus, aqui na terra, é servir a Deus e as pessoas. Mas as pessoas só querem ser servidas. Como a gente estava falando por esses dias mesmo, quando Jesus, a última coisa que ele fez com os apóstolos foi o quê? Lavar o pé deles. Para mostrar, esse é o Evangelho, servir as pessoas. Então, assim, eu sei que vocês passaram por muitas dificuldades. Para vocês que não sabem, claro que vocês não vão saber, nem o pastor sabe. Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com a pastora ali, ela chegou chorando, por situação difícil. Né? Tá aqui agora para falar do testemunho, mas achou. Então, as situações não são fáceis no nosso dia. E as pessoas acham que assim, eu vou me converter, por exemplo, porque agora vai mudar tudo. E o que me deixa mais intrigado é que essa é a pregação dos altares das igrejas. Mas essa não é a realidade. Por isso que muita gente não tem firmado. Né? É visto também que a gente tem que sempre ter uma mulher de oração. No meu caso, eu tenho uma mulher de oração. Né? A Bíblia fala que a mulher é o sexo frágil. Eu acho que não. Acho que o sexo frágil continua sendo a gente ainda. Né? A gente acha que a gente quer o fortão que faz, que acontece, mas não. Se não tiver alguém que ore, e olhe quanto ela orou por mim. Desde o princípio, né? Nós conversamos um poucos minutos aqui, né? Ela tem falado, né? Desde o princípio ela sempre orou por mim. Né? Antes de me converter, e depois que me converti também, eu preciso de oração, sou carente das orações, principalmente a dela. E isso me mostra que eu sou fraco, não ela. Mas, pastor, pode falar isso não? Pode claro, falar, deve. porque isso é uma verdade. A gente acha que a gente é o todo poderoso, porque é homem, porque é isso. Não, nós temos que suprir, ser supridor do nosso lar, ser um bom pai, ser um bom esposo, isso cabe a nós. Mas a oração para fortalecer a nossa vida vem dela. No meu caso, viu? Falo dela porque são 35 anos de convivência. Há uma cumplicidade, há um tempo onde nós nos dedicamos a nós mesmos, né? Porque o fato de ter a igreja, de estar à frente da igreja, parece ser fácil, mas não é bem assim, né? A gente sabe as situações que vêm, que envolvem por trás da igreja. Então é muito importante que nós permanecemos em oração. Devemos estar sempre em oração, orando um pelos outros. E como eu tenho orado por ela também, ela tem orado por mim.
A Bíblia nos ensina a fazer isso, orar um pelos outros. E como casal, é muito importante que nós nos dedicamos na oração em relação a ela, para fortalecer ela, porque ela está passando uma situação agora que talvez eu não ia aguentar suprir, não ia aguentar ficar firme como ela está, né? Com a família, é difícil, mas ela tem sido fiel, tem sido forte. E a gente está aí para ajudá-la também, né? Fazendo o cumprimento da sua palavra, que nós temos pregado todos os dias. O tempo que nós temos de louvar e adorar ao Senhor na igreja é muito bom, dar bons conselhos é ótimo, mas poucas pessoas sabem como vive um pastor fora da igreja, né? Porque ninguém para perguntar, pastor, como é que está a sua casa? Ninguém para perguntar isso. Quer saber, quer ver o pastor sempre forte, quer ver o pastor sempre com a boa palavra. E tem que ter a boa palavra. Só que o pastor também passa por luta, passa por situação difícil. Isso é comum, não é todo mundo que tem coragem de falar, mas isso é comum. E se não houver essas lutas, talvez o pastor até desiste, irmão, enfraquece, né? Porque a gente acha que a gente é forte. Não é por aí. Isso que eu tenho a passar, né, nesses minutinhos que nós estamos conversando aqui. Amém? Eu lembro que uma vez eu estava assim, que a gente, claro, tem todos os lados da moeda, né? Os dois lados da moeda. Às vezes a gente, como pastor, parece que quer mostrar que a gente é superior e tal, aguenta tudo, mas tem hora também que a gente acha que a gente é o pior de todos, né? Eu lembro que uma vez eu estava orando e falando com Deus, assim, né? Deus, eu não tenho condição, apesar que foi uma verdade, eu não tenho condição de ser pastor, marido, pai, filho, ser um profissional, e profissional que está no meio de funcionários e patrão, e fui citando, né? Eu não consigo, minha cabeça está bugando, não tô conseguindo relacionar tudo, né? Porque se eu sou bom com... isso veio porque me veio uma pessoa e falou para mim assim, foi minha mãe que falou, ela falou assim, olha, você é um excelente pastor, glória a Deus, mas você não está muito bom com o filho. Aí eu falei, mas como que eu posso, né? E isso fez eu ficar pensando, eu falei, como que eu vou conseguir? Porque se eu for bom filho, aí ela vai falar que eu não sou bom pastor. Porque aí eu vou deixar a igreja na mão. Para mim ser o bom filho dela. Ela falou uma coisa num caráter de dar uma bronca, mas é aquilo. Né? É aquilo que eu falei quando a pastora, como profeta, vinha falar comigo e dava aquela, né? Às vezes a gente precisa ser questionado mesmo pra gente acordar. Entendeu? Na verdade, a questão da minha mãe não foi fazer eu me acordar, mas me acordou. E eu falando isso com Deus. Aí eu fiquei pensando, aí é como se Deus ficou quieto. Foi quando Deus calou, eu falei, mas eu falo com Deus, Deus não me responde. E como que eu vou fazer? Eu não posso deixar de ser um bom filho, não posso deixar de ser um bom pastor, não posso deixar de ser um bom marido, porque também tudo isso aí, né? É uma só, né? É um conjunto, né? Porque se eu começar a ficar muito pro lado dos meus filhos, essas outras coisas vão ficar na mão. Então, como que é? Escolher uma coisa e ir pra cima? Não dá. Aí Deus não falava, mas aí depois Deus começou a mostrar para mim, que nem você está falando. Pessoas que são lá na igreja, que não são pastores também, sabe? Pessoas que estão chegando e com as mesmas dificuldades. Aí ele falou assim, você não é a última bolacha do pacote, filho. Fica em paz aí, meu. Não é só você não vai ser mil aí. É isso aí, tem um monte. Isso daí é quando a Bíblia fala que nós somos, a Bíblia fala que é bendito aquele que é pobre de espírito, não é isso? Bendito aquele que é pobre de espírito, é isso, você precisa do espírito para você resolver todas as coisas. Porque humanamente eu não vou conseguir isso mesmo, isso é a realidade de todos, não é só minha. Mas aí você assumindo que você é pobre de espírito, ou seja, você precisa do espírito. Isso Deus já fez para que a gente possa buscar o espírito para cada situação. E mesmo que você vai ser criticado, que o nosso problema é isso, o holofote, né? A gente quer ser bom em tudo. Mas nós somos. Nunca vai ser. Então, essa dependência do Espírito, por causa de tudo isso, aí eu me acalmei. Falei, tá bom, Senhor, se eu não sou o único, então se alguém me critica, daqui a pouco ele vai entender. É porque a perfeição não está em nós, né? Não. Nós buscamos em Deus, né? Dia após dia, né? Em meio às lutas, nós vamos sendo aperfeiçoados para alcançar os objetivos, os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Né? E como casal não muda, né? Né? As metas nós temos, né? Chegamos aqui um dia, né? Viemos para essa cidade, na verdade, um dia, com um propósito que Deus falou para nós, vocês vão ser muito abençoados nesse lugar. A chave é muito grande para vocês aqui, porque a porta seria grande. E foi, tem sido, graças a Deus. Tem nos mantido aqui. Né? Aqui nós fizemos boas amizades, né? Graças a Deus. Né? Continuo pregando o Evangelho.
Não desistimos em meio às lutas, nunca desistimos, né? Porque houve situações que a gente olhou para cima e falou assim, vamos parar, porque não está resolvendo nada, nós não conseguimos fazer nada, não estamos produzindo o suficiente, vamos parar. Mas Deus falou assim, não, o propósito ainda está nas suas vidas. Foca no propósito, continua olhando para mim, o autor e consumador da nossa fé. E nós, até hoje, graças a Deus, Deus tem sustentado a cada um de nós, né? Com muita oração, com muita oração, né? E precisa, né? Pastor, eu sei que é um momento de oração, eu sei que eu oro por você bastante, mas eu sei que não é só por você. Você foi sempre uma intercessora. A gente sabe, quando congregávamos juntos, que ela sempre orou pela igreja, por pessoas. E assim, às vezes eu aprendi algumas coisas com você dos caderninhos, né? Que o Zé do Carmo, né? Eu sei que muita gente que não conhece o Zé do Carmo, mas é um amigo muito próximo da gente, que nós lá no começo do ministério serviu com a gente. O Zé do Carmo, uma vez ele veio mostrar para mim. Não foi nem você diretamente que me ensinou, ele que falou assim, olha aqui, ó, a relação de oração. Eu falei, cara, que legal que você está fazendo, porque realmente a gente esquece, né? Eu aprendi com a Nilceia. Dá o visto, né? Dá o tique. Aconteceu. É verdade. Então, a gente sabe que a pastora sempre foi muito intercessora e a gente sabe que nem todo mundo é assim, né, pastor? Nem todo mundo. Não, porque cansa. Tem gente que começa o desgaste, começa a luta vir. Não é nem questão nem do desgaste, é a luta mesmo. Porque quando você começa a orar e você começa a interceder pelas pessoas, automaticamente você está fazendo Satanás ser barrado. Então, como ele começa a ser barrado, automaticamente ele vai fazer o quê? A palavra do Senhor mesmo diz que é do seu lado que vai te afrontar. É as pessoas que estão do seu ladinho, é seu familiar, de onde vem a pedra. O lado, né? O lado. Tá ali, ó, tá ali do seu ladinho que vai vir a pedra. É isso. É isso. Eu acho legal falar isso, porque às vezes fala, não, ele não é um bom marido. Não, não é isso. Não é isso. Porque se ela é uma boa esposa, aí por ela estar intercedendo e fazendo algumas coisas, falta uma coisa para ele, que é aquilo que a gente tinha falado agora. Aí de repente o pastor Isaac cobra dela, não com a intenção de, sabe, ser um mau marido, não, mas é o que está ao lado. Sim. Isso que o pastor está falando é interessante. Porque, como eu falei, Satanás ele vem e faz algo para a gente poder parar, para a gente poder entristecer. E eu, como eu oro, então eu achava que eu exatamente tinha que orar. Então, assim, não, se eu oro, eu intercedo, eu busco, ele também tem que orar, ele tem que ser um homem de oração, ele também tem que estar ali, ele também tem isso aqui. E a gente começou a discutir por isso. E eu olhava para ele, falava para ele, e a gente começou a discutir. Discute daqui, discute dali. E eu fiquei olhando e falei assim, mas meu Deus, não, mas eu tô orando, o Senhor também tem que buscar. Aí o Senhor fez eu sentar, o Senhor fez, me sacudiu e parou e falou assim, opa, peraí, o seu chamado é o seu chamado, o chamado dele é o chamado dele. E muitas vezes tem pessoas que estão casadas, que vão ver e acham que o marido tem que fazer isso, não, o marido tem que ser assim, não, o marido não é. O seu chamado é o seu chamado, o dele é o dele, só que tem um porém, você tem que conseguir juntar os dois, auxiliar os dois assim, ó, juntinho. Então você tem, o meu marido ele vai ministrar, então eu sou de oração, só que eu tenho que andar junto com ele. Porque o que eu vejo hoje em dia assim, meu marido ele ministra, então ele vai para qualquer lugar, ele ministra, ele faz, pode ir, não tem problema. Não, é os dois juntos. Aí pode falar para mim assim, mas tem uma criança pequena, hoje em dia tá frio, não sei o quê. Gente, eu andava com a minha filha, meu filho, debaixo de chuva, o pastor viu quantas vezes eu colocava, eu olhava e falava assim, gente, eu cobri o carrinho da minha filha com a sombrinha e ó, hoje em dia as pessoas acham motivo para tudo para poder parar. O problema é esse, acha motivo para tudo para parar, acha motivo para parar de orar, acha motivo para acabar com o casamento, acha motivo para não querer mais ficar com ninguém, as pessoas acham motivo. E eu falo isso sempre pro meu marido, falo isso sempre na igreja, gente, é tão bom servir o Senhor. Não, é difícil, veio muita luta, porque quando eu era do mundo era melhor, não tinha tanta luta, tanto problema. Agora eu tô com Deus e veio tudo assim, na minha vida. Não, peraí, pode até vir, mas a vitória é certa. Lá no mundo, a vitória não é certa. Essa é a grande questão, é a realidade sobre a vida de hoje. Então é tão bom servir o Senhor, é tão bom orar. Vai cansar? Vai, porque tem dias que eu oro, tem hora que eu paro, eu olho assim e falo assim, Senhor, hoje eu tenho que orar. Meu Deus, mas o Senhor colocou isso pra mim, pra eu poder estar orando, tá mandando orações para as pessoas. Mas, Senhor, hoje eu tô tão cansada, não tá de... Senhor, gente, que eu não vou orar, não. Aí daqui a pouco vem assim, sabe? Eu assim, não, eu tenho que orar.
É através da minha oração e através que o Senhor deu sobre a minha vida esse propósito para eu poder fazer. Então eu vou fazer. E eu vou te falar algo para você também, que eu escutei muitos pregadores que oram e eu achava que aquilo não acontecia. Mas eu vi que acontece. Ninguém levanta, pastor, hoje eu vou orar, hoje eu tô feliz, Felizão, né? hoje eu tô bem, olha, não sei o quê, ai, vou. Não. O dia que você tá feliz, a oração mais curta, né? Exatamente. Você tem que desfrutar da felicidade. Exatamente. Aí você vai lá na hora rapidinho. Você não vai orar com aquela alegria que eu... Não, você vai entrar na presença do Senhor, do jeito que você tá, você se entrega, aí depois o Senhor vem, aí a oração vem. E muitas vezes as pessoas pregam sobre Daniel, Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel, ele ficava lá na torre. Daniel, ele abria janela e ficava lá orando. Eu sei que a gente, né, que gostaria muito de estar lá perto dele e olhar para ele assim, como é que você faz isso? Como é que você tá? Mas muitas vezes era através de tanta luta, tanta perseguição. Os amigos foram jogados na fornalha e Daniel estava onde? Oração. Então pronto, gente, essa é a grande questão. Então ninguém quer orar, ninguém quer buscar. E é através da oração que você vai ser abençoado, é através da oração que você vai ser restaurado, é através da oração que você vai ter as suas coisas, é tudo através da oração. Tá cansado? Não tô querendo? Mas vai orar. Vai orar. E você vê que essa oração de Daniel, hoje eu vou contra esse ensinamento das pessoas. Sim. Que você falou, eu lembrei na hora. Hoje, essa oração de Daniel não era só de Daniel, era dos judeus. Sim. Era como se fosse como se diz assim, como se fosse uma imposição. Então, todos os judeus oravam. E interessante que eles oravam, por quê? Muitas vezes por receio, né? Porque sabe que os fariseus falavam lá, a gente faz essas orações, então a religiosidade, às vezes, ela faz você orar. Entendeu? Funciona, né? Vai lá orar. Você tem que orar, que se você não orar as 3 vezes, você não vai ser abençoado. Só que é isso, a gente precisa buscar em Deus, não fazer por obrigação, entendeu? Fazer, porque é isso, todas as vezes que quando a gente tá falando de oração, todas as vezes que eu me coloquei em oração, esses dias mesmo eu fiz minha campanha doida. Eu fiz uma campanha doida, eu fiquei 7 dias acordando de madrugada para orar. Eu acordava, eu olhava assim, sabe aquela coisa, eu orava. Eu ajoelhava, abraçava o meu que hora assim, eu ajoelho e coloco, abraço o travesseiro. Eu começava a orar, falei, Deus, eu tenho que dormir. E orava a Deus, eu preciso parar. Porque é o que você está falando, a gente não está disposto, mas quando parece que ele está com preguiça. Mas se você se coloca na posição, o Espírito de Deus vem. Essa madrugada mesmo eu tive, eu estava falando para o Paulo quando tinha vida, eu tive uma experiência que eu não acordei para orar. Eu acordei, eu estava já ajoelhado já. Aí eu estava ajoelhado assim, eu falei, meu Deus, eu estou orando. E aí eu fiquei assim meio perdido. Aí eu comecei a orar. Aí eu passei até por umas situações que eu fiquei meio temeroso, porque começou a vir coisas, pessoas, e eu comecei até a ficar meio... essas que eu acho que é assim, as nossas dificuldades que ora. Porque você começa a trazer coisas que as pessoas não estão pensando. E eu lembro que foi uma irmã, não sei se foi você, se foi a Maria, mulher do José, se foi... Lembra daquela Beth Souza? Sim. Não sei se foi ela. Ela falou assim, ó, quando a gente vai orar, isso é uma grande verdade. Quando a gente vai orar, às vezes a gente vai com nossos planos de oração, mas Deus, ele traz pessoas e ele traz coisas, e isso daí vai, às vezes, muitas vezes vai nos entristecendo. Essa é uma dificuldade. Agora, quando você faz porque você faz por uma religiosidade, você vai lá, fala e sai do mesmo jeito. O mecanismo, né? Aquela coisa, só vai virando, vai assim, tá bom, não precisa mudar muito não, isso é isso. Deus abençoa aqui a casa do Isaac, abençoa o Paulo, abençoa minha mãe, meu filho. Mesmo. Legal, vou dormir, né? Agora, quando você vem pelo Espírito, que eu achei muito legal você falar isso daí. Porque as pessoas falam, não, eu tenho vontade, a pastora, ela é uma intercessora, mas nem sempre ela sempre vai estar com vontade de orar. Porque cansa, tem as preocupações dela mesmo, né? Porque o intercessor, ele não ora só por ele, não é só pelo marido, não é só pela casa, ele ora por várias coisas. E isso aí depois vira o seu dia a dia. Né? Você vai ficar, eu orei lá, mas não está acontecendo. Isso vira uma preocupação para você. É que nem eu falei para vocês do Marco que a gente tem. Eu tenho orado por ele todos os dias e eu não vejo o homem firmando. Eu falo, Deus, o que é? Você quer tratar de mim? Né? Porque da pessoa é isso, né? Não, mas a oração é tratar de você. Porque se você não quer orar, você não tem muito prazer de orar, você não cansa, então é tratar de você. Porque você vai ser restaurado. É automático, você está sendo restaurado. Você está sendo transformado. Essa é a forma de se acostar a Deus, né? Porque a gente fala assim,
eu vou para a igreja porque eu quero chegar a Deus. Você ir para a igreja, você não chega a Deus. Chegar a Deus é quando você está orando. Exatamente. Você está falando com Ele. Entendeu? Lá na igreja você vai aprender, que é muito importante, você vai aprender muitas outras coisas. Você tem uma orientação tal, do ministério e tal, mas o chegar a Deus é oração. E tem outra coisa, pastor. Ele é espírito, né? Você vai trazer a presença dele, né? Sim. E tem outra coisa. Igual eu tava falando do meu marido, eu falei assim, não, ele tinha que orar, ele tinha que estar ali. Aí eu entendi que não, cada um tem o seu chamado, e realmente, e também tem as pessoas que têm o chamado da oração. Mas tem pessoas que, igual o pastor falou, eu fiz um propósito com o Senhor, mas aí você fez um propósito com o Senhor de orar naquele horário. Mas tem gente que não, tem gente que fala assim, não, eu vi o pastor ministrando, então eu vou fazer igual ele faz. Eu vou levantar às 3 horas da manhã e vou orar. E vou sentir a presença do Senhor, eu vou chamar o Senhor e vou estar ali. Mas o Senhor te chamou para isso? Isso mesmo. Aí a pessoa levanta às 6 horas da manhã, um dia. Levanta às 3 horas da manhã, outro dia. Levanta outro dia, já tá dormindo. Aí no outro dia, já acorda, já passou o horário de orar, já... Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Gente, eu tô aqui. Mas o Senhor te chamou para isso? Esse é o foco que o Senhor tem para você? Então não, porque eu aprendi isso. Porque eu levantava às 3 horas, depois eu levantava cansada, depois eu ficava ruim, e não sei o quê. Aí eu parei, escutei uma pregação, eu parei e falei assim, opa, peraí, realmente, Senhor, é isso? O Senhor me chamou, foi às 3 horas? Não, não foi às 3 horas. O Senhor me chamou meia-noite. Da meia-noite até 1, até as 2 horas, eu fico, meu marido é melhor para mim assim, mulher, que hora que você vai dormir? Que hora que você vai deitar? Então, é esse meu horário. Da meia-noite, ou até 1, ou até 1h30, ou até as 2. O meu horário são esses. E eu fico bem. Aí eu vou, durmo, fico bem. Agora, quando eu levantava às 3 horas da manhã... Não quer aquela coisa, você dorme um pouquinho, aí fica meio sonolento, vai falar... Cada um tem isso. Tem gente que é assim, tem gente que 3 horas, hora mesmo, realmente é esse horário. Por isso que quando eu fiz as campanhas eu não colocava horário. Sim. E eu mesmo sempre tive esse problema de 3 horas da manhã. Quantas vezes eu fazia as campanhas de oração, eu ajoelhava, não dava 5 minutos, eu tava dormindo, acordava às 6 horas da manhã, eu falei, nossa, orei pra cá. Orei na oração, 3 horas. A cara toda inchada assim. Eu falei, meu Deus, então eu falei, não dá. A gente tinha lá, lembra da igreja, falou, vamos ligar no satélite lá. Vamos ligar no satélite 3 horas da manhã. Eu falei, não, 3 horas não. 3 horas. 3 horas não é pra mim, não. Eu sou mais que nem a pastora, eu prefiro orar antes ou depois. Eu fiz as minhas campanhas da madrugada, mas é isso que eu falei, quando eu tiver... E hoje até porque eu trabalho de madrugada, eu eu posso orar até a noite toda, mas quando eu estou em casa. Então eu acho que esse toque da pastora é um toque de sabedoria mesmo. A gente vai... A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Sem cessar. Isso pode ser meio-dia, 1 hora. Agora tem gente que... Tem aquela coisa que a justifica, né? Que na madrugada a fila tá vazia. Não é bem assim, não. Porque no Japão tá de dia, né? A gente sabe que o mundo gira 24 horas. Então essa coisa não funciona. Né? Esse negócio de a fila tá menor nem nada. Não. É assim, a gente tem que levar a sério, orar. É que nem uma leitura. A gente vai fazer uma leitura. Tem uma leitura que você faz, você fica dormindo, por quê? Porque você pega o horário errado. Sim. Faz seu devocional no horário que consegue, né? Isso daí faz com que a gente... Porque a gente precisa ter essa coisa. Vida de oração. Disciplina, né? Você tem que disciplinar o seu corpo. Né? Quando a gente fala que a pastora é uma intercessora, o que eu quero dizer não é que a gente não ora, é que ela ora mais. O intercessor, geralmente, ele ora mais. Deus dá para ele focos diferenciados para a gente. Esse é o chamado dela, intercessor. Que são poucos que a gente vê como intercessor. Mas todos os intercessores que eu conheço, é desse jeito. Eles têm foco em oração diferenciada. Quando eles falam, puxa, eu não tinha tocado nisso. Mas Deus dá para eles, porque ele tem o chamado, né? Agora, a oração todo mundo tem que fazer. Normal. Isso eu acho que é 24 horas. A gente não pode deixar de falar com Deus. Você está querendo ler alguma coisa aí? Que eu estou cristalizando ela assim, ó. Eu falei, aí tem algum manto aí, ó. Pode? Não, eu ia falar em relação à oração, a gente está focando muito em oração, apesar de ser uma conversa para casais, ou para um casal que seja, a oração é que fortalece. A gente fala, eu criei os filhos dentro da igreja. Foi fácil? Não, mas a oração nos ajudou. Foi fundamental. Né? Hoje eu tenho filho de 32 anos, tenho filha de 27 anos, tudo casado, graças a Deus. Mas é oração, porque será que o mundo não ofereceu? Mas a oração nossa fez valer ele estar dentro da igreja. Né? Na época que ele tentou sair, Deus não deixou. Tanto é que se misturou tudo, mas não conseguiu, não conseguiu ir para o mundo. Porque a oração. A mãe intercedendo, eu intercedendo, a gente sempre orou para os filhos. Criamos dentro da igreja, mostramos o que era o evangelho para eles, sempre ensinamos o evangelho para eles.
os dois. Né? Tanto é que hoje são ministros de louvor, músicos dentro da casa do Senhor. Muito Porque, bom, né? É. Eu vejo o Jorge. Eu conheci o Jorge, aquele baterista de teclado. Exatamente. Né? Ele tocava a bateria no teclado e hoje, o dia que eu fui, a última vez que eu fui tocar na igreja de vocês, eu vi lá ele tocando. Aqui, né? Que eu ainda toquei o teclado e ele ficou no violão. Eu falei, meu, o que esse menino faz esse violão? E hoje, graças a Deus, por isso que a gente fala, o foco hoje não foi muito de oração, mas por quê? Oramos, alguém se colocou na brecha, né? Houve intercessão, né? Em prol disso, em prol dos filhos, né? Quando a gente fala para pai, uma mãe que precisa, que é a oração que vai transformar o filho. Não vai acontecer assim, no estralar de dedo. Não, é a oração. Dia após dia, você alimentando em oração para que as coisas venham acontecer na vida dele. A gente vê, hoje eu vejo o Jorge, músico, graças a Deus, a gente não fala para honra nossa, não, é porque o Senhor é bom. É o cuidado que Deus tem com ele. Né? Toca vários instrumentos, canta bem, a Débora a mesma coisa. Canta demais, né? Então, todos envolvidos por quê? Houve oração. Houve um princípio de oração. Alguém buscou. Alguém se colocou na brecha. Porque ninguém quer se colocar na brecha hoje. Hoje está todo mundo assim. Se você quiser ir, bem. Se você não quiser, também amém. Deixa o filho em casa mesmo. Porque eu chego na igreja e fica me perturbando, não para. Deixa em casa mesmo. Eu lá na igreja eu tenho algo para mim. Eu sempre falo, às vezes eu vejo uma criança correndo para lá e para cá. Eu falo, mãe, dá graças a Deus que o seu filho está correndo aqui dentro. Verdade. Porque melhor ele correndo aqui dentro e escutando a palavra, porque você pode ter certeza. Amanhã ele está cantando os louvores, amanhã ele está pregando a palavra, porque ele estava correndo aqui dentro. Ele não vai correr lá fora. Você não vai correr lá fora atrás dele. E você vê que é uma coisa interessante. A gente não sabe o nosso chamado, nosso ministério, com o tempo vai aparecendo. Os dois têm condição de cantar e tocar em qualquer banda do Brasil. Porque ela canta muito bem e ele toca muito bem. Então eles poderiam estar em qualquer banda do mundo aí, sabe? Eles tocam demais. Se vocês não ensinassem eles, acostumassem eles na igreja, veja só, a igreja de vocês, assim, vamos dizer assim, nome de igrejas grandes, é pequena. Sim. E eles ficavam lá te ajudando. Qualquer um deles poderia sair para o mundão e até ganhar dinheiro, entendeu? Agora, como vocês acostumaram eles ali, ó... O Jorge, ele tem colega que, junto com ele na igreja, e hoje tá no mundão tocando. Ele conheceu, até ele falou pra mim, até falou, mas você lembra de fulano? Foi meu filho. Jorge, não lembro de fulano. Jorge, o nome dele, né? Pois é. Eu vejo pelo Leandro, meu filho. O Leandro, ele andou fazendo, ele trabalhava em Osasco, numa loja de instrumento, ele aprendeu todos os instrumentos. Então o Leandro, ele ganhou muito dinheiro. É que assim, esses lugares, né? Esses lugares dão muito dinheiro, mas o dinheiro fica lá. Sim. Né? Ele não sai, isso é uma ilusão. Sabe, se alguém está escutando, a gente precisa ouvir isso daí, presta atenção no que eu estou falando. O dinheiro, ele tá lá, você ganha, é bastante, mas ele fica lá. E o Leandro nunca teve nada a mais por causa disso. O que ele tinha de proveito, as melhores bebidas, tal, essas coisas, as mulheres e tal. Mas o Leandro foi isso, ele saiu e foi para lá e ganhou muito dinheiro, mas não ajudou em nada. Não acrescentou nada. Então isso é sabedoria dos filhos de vocês. Não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque aqui eu não vou ganhar muito dinheiro, mas eu estou servindo o reino. Porque é isso, você está servindo o rei. Deus só dá. Veja só, às vezes a pessoa fala assim, é o diabo que deu. Não, o diabo não tem condição de dar dons pra gente. Ele nem tem. Ele não deu. O que ele tinha foi tirado, entendeu? Hoje em dia, o que ele faz? Ele nos ilude com coisas. Então ele é tentador por causa disso, ele nos tenta com coisas. Só que quem der é Deus. Mas e como que a pessoa tá lá naquele lugar, toca pra caramba lá e aquele negócio é demoníaco? É porque a pessoa escolheu, as escolhas delas. São as escolhas, verdade. Então vocês, de sabedorias, criou os filhos em casa, mesmo na igreja lá, tanto no trabalho, mas isso fez o prazer deles. É isso que a gente precisa, sabe? Hoje a minha pequenininha, ela é espoletinha demais, de 2 anos. Ela não para, é pai, mãe, irmão. Né? Ela assim, ó, entendeu? Ela não para. Na igreja, onde a gente vai, tem lá uma escolinha lá, ainda bem que o pessoal leva ela pra lá, porque ela não fica sentada aqui no canto, tá vendo o cachorrinho quente? Se ela tivesse que era isso, ela vinha aqui, ela fora, né, com uma mantinha verde na mão, mas é assim. Tá na casa do Senhor. Tá na casa do Senhor. E não é eu costumo falar assim também, não é uma obrigação, não, você tem que ir. Não, a gente ensinou o caminho que deve andar. Né? Provérbios 22:6 fala sobre isso, né? Se você ensinou, você não vai ter dor de cabeça. Entre aspas, você não vai ter dor de cabeça, desde onde você ensinou certo. Né? Porque às vezes você ensina, no meio do caminho,
Ah, já sabemos, vou deixar. Deixa pra lá. Não. Sempre batendo na mesma tecla. O caminho continua sendo o Senhor Jesus. É o único caminho, não tem outro. Então, quando a gente foca nisso aí, louvado seja Deus, né? Então, para a gente passar para algumas pessoas, você falou que é casal, mas não é, às vezes uma pessoa está em casa lá, o filho, e está vendo lá. Eu sei, porque eu tenho experiência disso. Ser uma pessoa muito dedicada à igreja, eu sei que aquela coisa, bom pastor não sempre aquele bom pai. Sim. Ou presente, pelo menos. E eu vim, eu tenho do meu primeiro casamento, os 2 filhos, que são, graças a Deus que eu ensinei eles no caminho do Senhor. Que mesmo eles não estando numa igreja, mas você olha para eles, o Leandro é uma pessoa que, ele falou que quando ele está nessas caminhadas dele, o cara falou para ele assim, ó, vai para minha igreja, eu vou te pagar, mas era muita grana. Vou pagar tanto por culto para você tocar, porque você toca demais. Ele falou assim, não foi isso que eu aprendi. Altar não é lugar para mim ir lá, assim, não vou não. Ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. O que eu faço aqui fora, ele falou, não, mas ninguém vai saber, mas eu sei. Então, quer dizer, e aquele lá tá vendo. É o temor. Então, o Júnior também é uma pessoa que é o meu filho mais velho, que assim, mesmo ele também não estando, mas a gente conversa, a gente vê que existe, sabe, os princípios. Os princípios estão lá. E assim, semana passada eu estava falando para minha mãe, eu bati na cola do Júnior, falei, tá vendo esse abençoado? Eu queria que ele estava do meu lado. Ele não está hoje, mas as minhas orações não cessam. Então, assim, eu posso morrer e não ver, mas eu sei que eles são do Senhor. Deus é São do Senhor. Então, a gente pensa que tem. Então, às vezes, você está falando para o casal, não, tem um monte de gente que fala assim, meus pais desse jeito, e fica. Olha, você está na igreja, tem esse problema. Se você não quer ir para a igreja, você tem esse problema do jeito. Não muda. Não muda. A única diferença é que nós optamos por estar com o Senhor. Entendeu? E as pessoas. E a bênção é certa, né, pastor? Porque, assim, qual que é eu como um cristão, qual que é o meu foco de bênção? Morar eternamente com o Senhor. Isso aí. Isso é certo. Isso é certo. É o que eu sempre falo. Eu tenho convicção da minha salvação, mesmo que eu piso na bola, eu erro, falo, mas eu tenho Não é o convicção. título, né? Não é o título em si, né? Porque muitos levam para o lado do título, né? Ah, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Não. Se você for no mercado, você continua sendo Marcos. Justamente. O dono do mercado não quer saber. O senhor vai pagar, seu Marcos? Acabou, Vai é falar, isso que é. pastor, É o pastor, né? o senhor vai orar agora? Até pelo contrário, pastor, já tem muita credibilidade. Eu já fui comprar um carro, o cara falou assim pra mim, pelo amor de Deus, não fala que você é pastor. Eu falei, pode ficar cegado que eu não tenho Eu conheço um amigo da gente que ele fala, eu não dou emprego para crente. Porque eu tenho dor de cabeça com crente. É o crente que me dá dor de cabeça, não é o ímpio. Isso é ruim, né? Essa imagem terrível que passam, né, dos cristãos, né? Então vocês estão aqui, tá aqui o nosso Abraão, a nossa Sara, né? Porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obra